Agora vamos mudar um pouco a linha do raciocínio. Agora aqui é o pastor... o 2D Teologia aqui, Iago Martins, vai falar sobre o pastor que está aí irritando muitos protestantes com a sua visão e o seu pensamento, certo? Olha só, antes o Silver está virando católico, Grande Astron, adoro ver as coisas do Astron. Igreja virou boutique. Já começamos com uma linha pesada. Igreja virou boutique. Toguro tem razão. Muita igreja virou boutique, virou um clube ali em que participar. como os caras dá... Eu não entendo, pô, essa visão protestante, pô. Como os caras dá crédito pra uns caras desse, pô? Uns caras desses que o foco não é pra você chegar à sua salvação, pra ser santo, tal, etc. Claro que o pastor está falando. A igreja virou uma boutique mesmo. Se você for lá na Plenitude, ali você vai ver aquelas campanhas. Se você for lá na Universal, você vai ver a Fogueira Santa. E ainda aí o líder da Universal tem aquele programa ali, aquela fazenda que é um esgoto. Simples, pô. Se você vai na Internacional da Graça, você vê. Você tem que assinar aquele canal tal, para você crescer na fé. Tem uma boutique realmente, certo? É envelope. Se você for na Mundial, tem aqueles envelope, proposta, campanha. Simples, pô. Não sei como que esses caras não se tocaram, pô. Isso cansa, pô. Não é quem ora mais, não é quem busca mais a santidade, quem está dando mais. Quem está nesse sistema, essas fábulas, adora, pô. Mas quem gosta realmente do evangelho se irrita com isso. Acho que aconteceu isso com esse pastor. Eu oro muito para ele virar católico, cara. Vai ajudar muito a igreja católica. Toguro tem razão. Muita igreja virou boutique, virou um clube ali em que participar te deixa bem. É só isso. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. A pessoa não quer buscar Deus ali. Algumas. Tô generalizando. Eu, particularmente, eu estudo ali do meu jeito, boto ali uma plataforma, YouTube, Netflix, que seja, busco ali um entendimento sobre tal assunto e vou reunindo informações para tentar entender minha existência. Quando você quer mudar o teu físico, quer aprender mais sobre evolução de físico, de exercício, você vai pra onde? Você vai pra academia. Sim. Quando você quer mudar o seu estado mental, quer ter um acompanhamento psicológico, você vai numa clínica Psicológica. Quando você quer ver o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua saúde, você vai a um Hospital médico. Se você está buscando entendimento espiritual, por que você ainda não foi no local que é para ir? Deus está ali te esperando. Se você diz que está buscando, mas você nunca foi numa igreja para entender e ter a experiência que você tanto fala, E não tá em casa? também. Mas a igreja é o local para isso, entende? Tudo tem simbologia. É que eu acho que Descrição e aproveita. Mandaram aqui nos vasos de ira. Vamos ver qual é. Você entendeu Romanos 9:22 de forma errada. Eu vou te explicar a maneira certa. Romanos 9:22 para a destruição. Então esses vasos de ira que foram preparados para Eu entrei com um tema aqui, mas vamos sair porque não me interessa isso aqui. Eu confundi com o pastor aqui. Vamos ver esse aqui. Geração Caio Fábio destrói o que sobra de nós, né? Eu vou ficar sem evangélico, sou. O que seria a geração Caio Fábio? A geração do relativismo. Todo aquele que relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. Caio Fábio não é diferente. Em nome dos seus próprios pecados, dos pecados de sua casa, ele reconstruiu Deus à própria imagem. E a pior blasfêmia, né? O ser humano, assim, ó, ele tem certeza da não certeza. Ele julga a igreja evangélica e ele diz que Jesus é uma coisa, mas que autoridade ele tem para dizer que o Cristo da igreja evangélica é uma farsa e o Cristo dele é verdadeiro? Que arrogância que é essa? Ele é a quarta pessoa da Trindade para ter certezas da existência de Deus? Do tipo assim, ele foi num podcast, o inferno não existe, ele é aqui. Quem é tu, irmão? Quem é a geração Caio Fábio? A tragédia começou quando ele no Brasil, essa heresia não é nova. Olha só, o pastor tá assentando o rei no Caio Fábio, que é o doutor, tal, respeitado aí pelo mundo protestante, tal, etc. É simples, pô. Mas foi Eu vou dar uma ele, resposta. Satanás que trouxe isso para a igreja evangélica. Jesus é a chave hermenêutica. Ele customizou. Num podcast ele falou que o seu filho mais velho é homossexual, nenhum problema com isso, falou isso com respeito. Mas eu quero evidenciar um problema de um cara. Ser evangélico, sou da mesma laia do até então sim. Porque, por exemplo, eu me posiciono como sócio profeta, mas quem sou eu para dizer quem é
comportamentos, eu julgo ações, não julgo salvação. Paulo diz, olha lá aos Coríntios, o dia do Senhor provará a obra de cada um e algum de nós escapará como pelo fogo. Quase não entra. Quem sou eu para dizer o que seria? Olha só. O que São Paulo vai falar sobre essa questão? Sabemos que a Bíblia, ela condena a divisão. Porque sabemos que uma divisão causa contenda. Outros pegando, proclamando outro evangelho, sem a visão da igreja, sem a visão do magistério. Por isso que Cristo, ele fundou uma igreja na cruz, deixou um pastoreio, deixou uma doutrina, deixou a quem fosse confiado a verdade na coluna sustentável da verdade. E Paulo, ele vai nos dizer o quê? Cristo falou de divisão, condena a divisão. O que é uma divisão? São fundamentos de homens. Que já colocaram outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Não pode colocar outro fundamento já qual foi posto. Efésios 2:20. Faz o fundamento dos apóstolos e profeta tendo por pedra de ângulo próprio. Colossenses 18. Cristo é a cabeça da igreja. E essa igreja foi edificada pelas colunas, que são os apóstolos, que tem um pastoreio. Os apóstolos estão em comunhão com esse pastoreio. Por quê? Para não ter divergência. O fulano cicrano pensa de um jeito. O fulano cicrano pensa de outro jeito. O fulano cicrano tem vontade de fundar uma igreja ali. O fulano cicrano fundar outra igreja. Não. Os apóstolos fundaram comunidade em sintonia com o pastor universal. Para não ter o quê? Divergência. Para não ter o quê? O pastor falando Caio Fábio falando do pastor. Um falando mal do outro, um defendendo não sei o quê. É um querendo saber mais que o outro. Não, eu sei mais que o reverendo Fábio. Não, eu sei mais que o pastor tal. Eu sei mais que o pastor fulano. Não, cara. Efésios 3:10. A divina verdade saberia será conhecida pela igreja. A igreja que é a verdade. Olha só. E tem pessoas que agregam isso. E não gera conversão, não gera arrependimento. Gera o quê? Discussão. Gera o quê? Divisão. Por exemplo, a Universal tem um caminho da verdade, ali tem 100% verdade? Não tem, pô. Ali tem a verdadeira doutrina que foi confiada aos apóstolos, Assembleia Triangular, Universal, Mundial, a Plenitude. Não tem, cara. São pessoas que se auto-enviaram. Aquele pastor lá, Leandro Salles, que fica adivinhando o nome, RG, defende o seu fundamento. A Plenitude defende o seu fundamento. Quem tem que ser defendido? O que Cristo instituiu, o que Cristo fundou e deixou confiado aos apóstolos. É só. 1 Coríntios 1:10 e Filipenses 2:2. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo. A Universal está em acordo com a Assembleia. A Assembleia está de acordo com a Mundial. A Mundial está de acordo com a Adventista. Os Adventistas estão de acordo com os TJ. Os TJ estão de acordo com os Mormons. Os Mormons estão de acordo com o Presbiteriano, ou com os Luteranos, ou com o Calvinista. As igrejas protestantes estão de acordo com a Igreja Católica. A Igreja Católica está de acordo com a Igreja Protestante. Mas a Igreja Católica prega uma unidade. A igreja lá na China, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é a Igreja Católica por causa da Igreja Apostólica Chinesa, não. A igreja lá no Japão, a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja lá na Turquia, lá nos fins do mundo lá, Igreja Católica Apostólica Romana. Uma unidade. Por isso que a fé será proclamada mundialmente. Que fé? Romanos 1:8. Que não haja entre vós discussão. Não haja entre vocês, apóstolos, discussão.
essas contendas, briga, como você vê aí, o pastor não concordando com o outro pastor não concordando, discorda. Não haja entre vocês assim. Não tenha discordância. Viver na mesma harmonia, no mesmo sentimento. Olha só. Ah, mas São Paulo repreendeu Pedro. Não, repreendeu o comportamento. Doutrinário, não. Em dogma doutrinário não pode ter divergência, não pode ter discussão. Quando Paulo se converteu, quando recebeu a revelação em Gálatas ali, do 11 e 12, os apóstolos discordaram disso. Tanto que Paulo subiu lá 14 anos mais tarde em Jerusalém para reconhecer sua graça, para não ter caminhado em vão. Foi reconhecido pelas colunas, que aconteceu ali em Atos Apóstolos 9. E o membro da igreja Atos Apóstolos 9 e 17, Ananias, batizou São Paulo, membro da igreja. Ali, eunuco ali, não teve uso, Atos Apóstolos 8, 30, lá em diante, não teve uso pessoal. Como vou entender se não há ninguém que me explique? Precisou de um membro da igreja para explicar, para não ter esse consentimento, para não ter essa discussão. Que você vê aí, Iago Martins tentando refutar o pastor Fábio, o outro pastor lá, tentando refutar. Discussão, contenda. Simples, pô. Eu vejo os vídeos do diácono João Vitor. Amém, glória a Deus. Jamais vou catar um vídeo meu para refutar o diácono João Vitor, porque eu estou em concordância que ele prega. Que vem da igreja. Pega um vídeo do Eudes Duarte. Jamais vou fazer um vídeo falando do Eudes Duarte, porque ele prega o que eu prego. A unidade. É só a diferença dos pastores. Cada um está querendo defender a sua igreja, ó. Viver em boa harmonia, no mesmo espírito, e no mesmo sentimento, ó. Mesmo espírito. O Espírito Santo é unidade. Atos Apóstolos 2, 10 Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, quando tem uma doutrina. Olha só. Segundo Coríntios 4, não surge pessoas que vão proclamar um Jesus diferente. O pastor está sendo inspirado pelo Espírito. E o outro pastor está sendo inspirado pelo Espírito. Não é o mesmo Espírito. Não é o mesmo sentimento. Olha só que interessante, ó. Olha a lição. Só você degustar 1 Coríntios 1:10, ó. Roga-vos, irmãos, bem devagarzinho você vai entendendo que o doutor, apóstolo, pregador São Paulo está querendo nos ensinar. A discussão não tem unidade de espírito. Tem mais de 60 mil igrejas, fundamento de homens que não têm unidade de espírito. Por isso que Cristo fala em Mateus. Cara, a Bíblia é linda demais, cara. Quem tem amor por ela, claro, né? Olha só, Mateus 12, ó. Nosso Senhor Jesus Cristo falando, não eu. 12:25. Jesus, porém, penetrando os seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Se Satanás, espelho de Satanás, está dividido contra si mesmo, como pode substituir seu reino? Divisão é projeto do cão. Satanás está unido com os seus demônios, cara, em prol de destruir a igreja, mas ele não pode, porque a igreja é santa, ele não pode tocar o que é santo, o que é puro, mas consegue fazer essa cagada, esse esgoto de divisão. Gálatas 1:7, Paulo deixa bem claro, não há dois evangelhos. Se é um anjo, nós, abaixo do céu, proclamar outro evangelho, é anatema, cara. Quem prega a discussão, quem funda a igreja, etc., é outro espírito, é o Satanás semeando discórdia, confusão, perturbando o evangelho, porque ele não pode tocar na igreja, ele não pode manchar a igreja. Mas como ele faz isso? Manchando filhos da igreja, fundando igrejas, tal, essas discussão, usando a mesma Bíblia. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.